Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa, uma conversa diária que temos ao redor da Palavra de Deus. E hoje eu quero comentar a mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Veja, Deus colocou aquela viúva lá atrás, no tempo de Elias, num lugar secreto, onde ela era alimentada com a farinha e com azeite, diariamente, pelo ministério profético de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias tinha Deus morando dentro dele, porque as obras que Elias fez não eram obras humanas, eram obras criativas do poder de Deus, de Deus mesmo habitando em carne humana, porque um profeta e sua mensagem são a mesma coisa. Por isso nós devemos entender que uma parte do mistério está nas literaturas que temos em mãos, que a gente chama de mensagens. A outra parte do mistério está na própria vida do mensageiro, porque o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Então as pessoas não conseguem romper o véu de carne e ir atrás desse véu e se alimentar daquele que está escondido atrás de peles humanas. Lá atrás, no passado, eram peles de animais. Aqui, no Novo Testamento, são peles humanas que escondem a glória da Shekinah. Por isso nós usamos essa frase citada pelo profeta na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Ele diz: nós não estamos nos alimentando de um homem, mas do corpo, palavra, do Filho do Homem. Então veja, falando a respeito de sua segunda vinda, vamos nos lembrar do Monte da Transfiguração, onde estava Pedro, Tiago e João. Veja, eles estavam lá para ter uma prévia da segunda vinda de Cristo. Aí estava Jesus, logo apareceu Moisés e Elias conversando com ele. E lá estavam 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Jesus havia dito, alguns dias antes, que alguns dos que estavam entre os discípulos não morreriam sem ver a vinda do Filho do Homem, de acordo com a profecia. Veja, então, 6 dias depois, ele toma Pedro, Tiago e João e os leva a um alto monte. E lá, então, ele mostra todo o processo de sua descida. Veja, a Bíblia fala que ele se transfigurou, ou seja, ele mudou de forma, mudou sua figura. Veja, e apareceram Moisés e Elias. Moisés representando os mortos que ressuscitaram e Elias, aqueles que não morreram, estariam vivos para a hora do arrebatamento. Veja, por isso que Elias, veja, aparece aqui no tempo do fim, porque Elias está representando os crentes que serão arrebatados sem passarem pela morte. Isso é um grande detalhe para entender a profecia para esta hora. Veja, Jesus disse de João: se eu quero que ele fique até que eu venha, dizendo para Pedro: que te importa a ti? Então veja, Jesus não disse que João não morreria. João disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então todos nós sabemos que João escreveu o livro de Apocalipse e ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele viu então o mistério da descida do anjo forte de Apocalipse 10, esse é Jesus Cristo. Veja, ele desceu nos dias da vinda do 7º anjo, que é o mesmo profeta de Malaquias 4, Elias, que havia de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Então veja, Pedro depois escreve isso em sua carta. Veja, Pedro disse: nós estávamos no Monte Santo, nós vimos a sua glória, nós vimos a sua vinda. Mas Tiago esconde isso em sua carta de uma forma bem sutil, porém poderosa, para nós entendermos a mensagem em que nós estamos crendo nela e que está nos elevando a uma fé de arrebatamento. Veja, ele diz assim, no capítulo 5,
verso 17 a seguir. Elias, veja, porque Elias representa os crentes que estariam vivos. Veja, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Todos nós sabemos que um crente, ele possui dois homens dentro dele. Veja, em nosso estado original, no homem de fora, veja, esse com 5 sentidos, o homem interior, esse com 5 sentidos, veja, mas tem a alma, veja, a alma que nasceu de novo, esse que é feito pela palavra, esse que é o homem espiritual, esse que está sentado em lugares celestiais. Então, por fora, nós temos nossas obrigações normais, somos pessoas comuns, mas dentro de nós temos um homem espiritual, que pode captar os mistérios, que pode subir aonde somente as águias podem subir. Veja, esses que têm visão espiritual, esses que são abençoados com as bênçãos predestinadas para o dia em que eles estão vivendo. Veja, repetindo, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, evidentemente, que não era apenas Elias, era Deus dentro de Elias. É assim que Tiago escondeu esse mistério. Então o profeta toma uma mensagem, alimento espiritual, em seu devido tempo, para mostrar à igreja, veja, que a igreja receberia um alimento, veja, e ela seria colocada em um lugar secreto antes que o julgamento começasse a cair. O julgamento já está assolando a terra e a verdadeira igreja já está num lugar escondido, se alimentando do pão da hora. Veja, então, parágrafo 61, essa mensagem pregou o profeta. Escutem a esse Elias, o profeta, clamar contra eles e seus teólogos. Note, ele falou como se fosse o próprio Deus. Esse é o ponto importante. Foi aí que Tiago escondeu o mistério da segunda vinda. Veja, Elias falou como se fosse o próprio Deus. O orvalho não cairá do céu até que eu chame por ele. Veja, o homem não pode mover a natureza, só Deus. Veja, amém? Sim, Senhor, o profeta tinha estado por tanto tempo na presença de Deus. Veja, os profetas do Antigo Testamento ou de qualquer época viviam na presença de Deus até se tornarem a palavra. O que foi Elias? Lá de trás, a palavra. Veja, a mensagem deles era a própria palavra. E lembre-se, ele disse, assim diz o Senhor. E quando aqueles homens tinham aquelas mensagens de Deus e se tornavam tão envolvidos que seu próprio pensamento, veja, pode ter sido contra seu pensamento, eles podem não ter sido capazes de ver isso certo, mas estavam falando a palavra de Deus, o assim diz o Senhor. Então veja, era Deus na boca de Elias. Veja, e foi Deus aqui no tempo do fim, na boca do Elias de Malaquias 4. O mesmo Deus criando os esquilos, o mesmo Deus acalmando a tempestade e chamando o sol, o mesmo Deus dando os filhos da irmã Rati, convertidos a ela, o mesmo Deus que tirou os cistos do ovário da irmã Meda, o mesmo Deus que pregou a palavra, o mesmo Deus que estava discernindo os pensamentos do coração. Veja, então 63, citando aqui, não haverá chuva alguma até que eu chame por ela. Oh, que declaração! Veja, ele tinha estado na presença de Deus e sido vindicado tão perfeitamente. E lembre-se, isso também segue Amós 3:7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos os profetas. Disse, não cairá chuva alguma. Esse é o princípio da Bíblia. Eles riram dele, pensaram que estava louco. Diziam, esse fanático, mas veja, ele tinha uma assim diz o Senhor, de que não ia chover. E Deus, antes que ele fizesse isso, revelou isso a Elias, seu servo. E ele foi um profeta provado e vindicado, de modo que o povo devia ter se arrependido. Mas, ao invés disso, riram dele e disseram, ó, nós temos chuva de sobra,
os reservatórios estão cheios, os rios estão fluindo bem. Agora, a Bíblia diz que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e 6 meses. A mesma coisa que vai acontecer aqui na frente da tribulação. Veja, todos os ribeiros e as águas se secaram por toda parte. Veja, isso não foi esse homem, foi Deus falando através desse homem. Esse foi o eu, veja, o eu sou, que foi. Nós sempre sabemos que é ele. Então veja, os 68, só para encerrar. Então, quando um homem vem, como assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Por isso que nós nos alimentamos, não apenas do que está escrito, mas daquilo que foi manifestado na vida do profeta de Malaquias 4. Quando vemos as Escrituras cumpridas em seu ministério, isso é nosso alimento, isso é nossa comida. Por isso somos chamados a entrar além do véu, nesse lugar secreto, onde Deus se escondeu atrás de peles humanas. É aí onde as pessoas não conseguem avançar. Veja, elas ficam ali, na parte exterior, nos átrios exteriores. Elas conseguem crer na primeira etapa, na segunda etapa, mas não conseguem ir lá atrás, além do véu, lá no lugar secreto, lá no lugar invisível, do mortal para o imortal. Veja, por essas portas secretas da Bíblia, aonde Deus está se abrigando, aonde está o poder vivificador, aonde está o maná que não desvanece, onde estavam as tábuas da lei, a palavra que seria escrita em nosso coração, nesse concerto de Hebreus 8 e Hebreus 10, onde a palavra seria escrita nas tábuas de carne de nosso coração. Por isso disse Paulo em 2 Coríntios, quando o véu for tirado, é quando se convertem ao Senhor. Veja, nós somos transformados por esse grande mistério, desse alimento que está escondido, que está além do véu. Veja, e então quando um homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Veja, e quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um. Do mesmo modo que Jesus, quando veio, ele foi a palavra. São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então Jesus era a palavra por toda a Bíblia. Ele disse, examine as Escrituras, elas falam de mim. Então veja, um homem e sua mensagem são a mesma coisa. Examine a Bíblia, pese a vida e a mensagem de William Branham na balança da palavra e veja se ele não preencheu os requisitos que estavam apontados para esse dia, a promessa para esse dia. Veja, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Lá surgiu um homem, veja, e esse homem era Deus em carne humana e teve comunhão com a semente real de Abraão. Aquele homem não tinha sinais nas mãos, mas ele manifestou o sinal profético de costas para a tenda. Ele discerniu os pensamentos do coração de Sara. E esse mesmo sinal seria manifestado aqui no tempo do fim para a semente real de Abraão. Jesus disse aos fariseus, Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Veja, de modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa o tempo todo. 69. Jesus foi a palavra que foi profetizada. Ele foi o que os profetas disseram que aconteceria. Uma virgem conceberá e dará à luz, veja, a esse menino. Lá atrás, no princípio, Deus lhe disse, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Todas essas profecias tinham sido dadas. Veja, Davi chorando, todos os demais profetas no decorrer das eras, falando dele. Ele foi essa palavra manifestada. Irmão, eu espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus Cristo. Amém.